Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, a gente iniciou o capítulo 7 no nosso livro, lá na página 155, falando sobre artigo de divulgação científica, tá? E a gente vai estar vendo aqui agora algumas características sobre o artigo expositivo. A gente já viu esse assunto lá na disciplina de redação, por alto, tá? Então, a gente vai dar uma aprofundada agora nesse assunto em língua portuguesa, tá bom? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas questõezinhas que nós temos aqui no livro mesmo de vocês, tá bom? Vejam só. No livro de vocês, na página 155, onde inicia o assunto, o autor ele traz aqui alguns fundamentos para falar, tá, sobre esse primeiro tópico que foi a função do artigo de divulgação científica e o segundo tópico que são as características do texto expositivo, tá bom? Então, nós temos aqui, vejam só, antes de começar a ler, o texto que você escolhe ou um determinado livro, você começa a ler, a gente precisa aprofundar essa leitura que nós iremos fazendo no decorrer do passar, no decorrer do texto, tá? A gente precisa aprofundar de tal modo que a gente possa entender o que o autor quer nos dizer, tá? No caso do artigo de divulgação científica, ele tem uma finalidade, né, que são as publicações, os feitos científicos, tá? Como o próprio nome já fala, né, ele tem a função de divulgar a ciência, os feitos que os cientistas fazem, né, levando as informações científicas importantes para todo o público, né, muito encontrados no nosso dia a dia. Esses textos são fundamentais para ampliarmos nosso conhecimento de mundo. No caso do artigo de divulgação científica. No caso dos textos expositivos, tá? Que é esse segundo momento que nós queremos passar para vocês. Além de expressar os temas abordados, tá? O autor, ele vem demonstrar conhecimento de tudo aquilo que ele já havia falado antes, tá? E conhecimento mesmo, conhecimento próprio do que ele vem nos mostrar. Além de tudo isso, ele vem com a questão da ortografia. Ele vem bem recheado de acentuações, vem recheado das pontuações, tá? Além das pontuações, as acentuações, tem a questão da coerência. A coesão e a coerência são fundamentais na hora de construir um bom texto, tá? E para publicar, esse texto tem que ser perfeito, tá? Então, planejamento para produzir um bom texto é fundamental, beleza? Então, pessoal, nós temos aqui, tá, um texto que ele é um artigo de divulgação científica, intitulado Esponjas, Homens e Criacionismo, tá? Então, ele vem falando aqui sobre os geneticistas, que eles obtiveram um resultado notável, as esponjas, a forma de vida multicelular mais antiga que conhecemos. Podem ter entre 18 e 30 mil genes. Imagina isso, tá? Números comparáveis aos dos humanos, das moscas e de incontáveis outras espécies. Com esse texto, tá? O autor, ele quer mostrar a riqueza que existe
na natureza, gente. Isso é muito, muito importante, tá? Um dos recursos, tá? Dos bons autores de artigo científico é utilizar elementos do cotidiano, com expressões, objetos, lugares, ideias, para levar o leitor leigo a compreender os conceitos em questão. Ele ainda pode adiantar possíveis dúvidas ou mesmo pensamentos e reações por parte do receptor, expressá-las e resolvê-las no próprio texto e dizer, tá, em palavras bem claras o que o texto quer trazer para o nosso dia a dia, o que ele vai nos enriquecer, tá? Eu vou pegar só um trecho aqui do texto que ele vem bem interessante, que ele diz assim, olha: o pulo em complexidade de alguns genes para milhares não é trivial, criacionistas vão adorar. Como essa complexidade foi atingida sem a intervenção de um engenheiro. Prevejo que argumentos criacionistas, como o baseado na existência implausível do olho, serão revisados para incluir a complexidade genética das esponjas, degraus abaixo da escada evolutiva. Biólogos não terão dificuldade para rechaçar essa argumentação. Não se pode usar dados desnecessariamente incompletos para se construir um argumento de caráter definitivo. Aqui existem algumas palavras que elas não são palavras do nosso cotidiano. Rechaçar, reducionista, criacionista, implausível, trivial é mais comum. Mas essas outras que eu citei, elas não estão no nosso cotidiano. Então, nós iremos fazer uma pesquisa breve com as palavras que não são conhecidas por nós no nosso cotidiano, tá? Vamos fazer uma consulta ao nosso dicionário. Isso também vai fazer parte desse capítulo. E nós temos na sequência um exercício, tá, gente? Para a gente discutir, nós temos aqui um exercíciozinho básico para a gente complementar esse assunto sobre os artigos de divulgação científica e o artigo e o texto expositivo, tá? O artigo expositivo, nós temos um exercício que a gente irá responder, mas a gente também tem um exercício, além do exercício sobre o texto, sobre o artigo expositivo e o artigo de divulgação científica, primeiro exercício, nós temos um segundo exercício que é sobre a interpretação do texto. Texto esse intitulado Esponjas, Homens e Criacionismo, tá? Então, 2 exercícios para a gente responder agora em primeiro momento. O primeiro exercício, né, ele vem com 4 questões, tá, para a gente responder. E o segundo exercício, ele é um pouquinho mais extenso, ele já vem com 15 questões. Então, como atividade para a gente iniciar essa semana, nós temos aqui 4 questões para a gente discutir, tá? Sobre o primeiro assunto, que é sobre o título do assunto, artigo de divulgação científica e texto expositivo. Qual foi a intenção comunicativa do autor ao produzir esse texto? Tá? Então, uma interpretaçãozinha que é pessoal e eu vou querer que vocês respondam no caderno de vocês, tá? O primeiro exercício, na página 157, ele tem 4 questões. Esse exercíciozinho básico aqui, ó, para discutir. Então, eu quero que vocês respondam essas 4 questões aqui, tá bom? No caderno de vocês, beleza? Respondendo no caderno de vocês, você vai tirar foto e vai mandar para mim. Você vai printar a tela e vai mandar para mim, tá bom? O outro exercício que vem na sequência com 15 questões,
vocês irão responder no livro. E aí a gente vai fazer a correção, a gente terá a aula para fazer a correção dele. E aí vocês depois vão conferindo durante a aula que nós iremos corrigir, tá bom? Então, para hoje, quarta-feira, terça-feira mesmo, dia 10 de novembro, que confusão na minha cabeça. Terça-feira, 10 de novembro, vocês terão 2 exercícios para responder. O primeiro, no caderno, copia as questões no caderno e responde no caderno. E o segundo, com 15 questões, vocês irão responder no livro, tá bom? Respondem no livro. Na quinta-feira, nós iremos iniciar o nosso assunto sobre pronomes pessoais, beleza? Então, por hoje é só, a gente finaliza aqui, tá bom? E vocês concluem na quinta-feira, a gente já faz a correção, tá bom? A gente já faz a correção. A gente discute sobre o primeiro exercício e em seguida a gente faz a correção do segundo exercício. Turminha do sexto, cheiro, bye bye.